vocês estão conversando pelo caminho? Essa foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos que estavam no caminho de Emaús. O tempo litúrgico que nós vivemos é o tempo da Páscoa. Período esse em que Jesus aparece aos discípulos, às discípulas. Ele se coloca a caminho com eles e elas. No caminho de Jerusalém a Emaús, Jesus se aproxima de 2 deles que estavam ali, fugindo, saindo, e caminha junto com eles. Ouve as suas aflições, pergunta, procura compreendê-los. Esse é o tema da nossa meditação neste fim de semana. Deus caminha conosco e está ao nosso lado. Com essa palavra, nós saudamos a todos e todas para este momento de oração e de meditação. A celebração de hoje é feita em conjunto com um grupo de casais do Reencontro de Casais da Paróquia de Marechal Cândido Rondon. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Reunidos estamos e celebramos, em nome de Deus, o Criador, que nos coloca a caminho, Jesus Cristo, que trilhou o caminho em nosso mundo, do Espírito Santo, que nos chama a caminhar com as pessoas queridas que Deus coloca ao nosso lado, no nosso tempo de vida. Amém. Há uma canção de Cimei Monteiro, Canção da Caminhada. Ela nos diz: se caminhar é preciso, caminharemos unidos. Nós queremos ouvir esta canção a partir da leitura dos casais. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos. E nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos. E nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras, onde só havia barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos. E o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartilhemos as dores, os sofrimentos e as penas, levando as forças do amor, em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos. E a nossa voz no deserto
fará brotar novas fontes. E a nossa vida na terra Será antevista nas festas, em Deus que está entre nós. em esperança solidária. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. O evangelho deste fim de semana encontramos no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos 13 a 35. Passaremos a ouvir a leitura. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou. O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viriam anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe,
Mas eles insistiram com ele para que ele ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. 3 dias depois, 2 pessoas caminhavam por uma estrada. Cleopas e mais uma pessoa. Estavam tristes, angustiados, caminhavam sem esperança, desolados, pois não acreditavam que o sonho tinha chegado ao fim. Jesus, profeta, esperança de todo o povo pendurado na cruz, lá estavam eles, andando, corpos encurvados, cansados, desamparados. Quantas vezes nós caminhamos assim, desolados, desanimados? Quantas vezes nos sentimos impotentes diante da realidade que nos cerca e temos a impressão de que estamos em um caminho sem saída ou sem horizonte? Para os dois, no caminho de Emaús, o sonho tinha acabado. Seguiam, solitários, o seu caminho. Tinham os olhos vendados. A experiência da morte de Jesus tinha sido tão dolorosa que eles perderam o sentido de viver, a vivência em comunidade, pois tinham abandonado o grupo dos discípulos. A frustração era tão grande que nem reconheceram Jesus quando ele se aproximava ou se aproximou e caminhou com eles. Caminhando com eles, sem eles o reconhecerem, Jesus os ouvia atentamente, acolhia a sua dor e os questionava. Desta maneira, obrigava-os a irem fundo no motivo da sua tristeza. Procurava fazê-los expressar a frustração que sentiam. Depois, o próprio Jesus ia iluminando a conversa com as palavras da Escritura. Foi uma experiência apaixonante. Mais tarde, eles iriam fazer uma reflexão e perceber que o coração deles ardia quando Jesus explicava as Escrituras durante o caminhar. Mesmo assim, os olhos continuavam fechados para a presença daquele que rompeu a morte. Caminhando com Jesus, os discípulos sentiram o coração arder. E na chegada, uma atitude de acolhimento. Fica conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. E foi assim que na partilha aconteceu. Partilha de vida, partilha de oração, partilha de pão. A partilha que abriu os olhos e provocou a mais importante descoberta da fé. Cristo está vivo. Esta descoberta lhes deu força e coragem. Coragem de anunciar a boa notícia, coragem para enfrentar o medo, para enfrentar o desânimo e a falta de esperança. Quando os olhos se abriram, puderam descobrir a expressão máxima do amor de Deus. O amor que se mantém fiel até mesmo de dar a própria vida, para que todas as pessoas tenham vida. Desafiados e desafiadas pela atual realidade de incerteza, morte, dores e fome.
Somos chamados e chamadas a viver hoje a experiência de Emaús e descobrir a presença de Deus no meio de nós. Esse Deus que caminha conosco. Como comunidade de fé, somos chamadas a reconstruir, no diálogo, na abertura, na acolhida, o projeto de Jesus, pelo qual ele entregou a sua própria vida. Mesmo sem reconhecerem quem andava com eles, Jesus se une na caminhada. Ele caminha junto. O diálogo acontece. Jesus passa a ser o anfitrião da conversa. Há pessoas esperando por alguém que caminhe junto conosco. Há gente esperando por uma conversa, por um telefonema, por um aceno, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, temos dificuldade enorme de entrar na casa ou ficar com a pessoa. Caminhar com alguém significa caminhar no passo da outra pessoa, no seu ritmo. Jesus se torna nosso anfitrião na caminhada e podemos aproveitar este tempo solitário para exercitar o ser solidário. É quando estamos a caminho que Deus abre nossos olhos para que se perceba o Cristo vivo entre nós, em nossas ações e em nossa sociedade. Estamos percorrendo um caminho nunca antes trilhado pela humanidade. Caminho que traz incertezas, mas este caminho também nos convida a olhar para quem está ao nosso lado. É momento de perceber quão precioso é a presença das pessoas com as quais Deus nos presenteou. É momento de lembrar pessoas que caminharam conosco e deixaram as suas marcas, seus ensinamentos em nossas vidas. É momento de lembrar que Deus caminha conosco. Mesmo quando nós não o reconhecemos ou quando nós não o percebemos, Ele nos acompanha com a sua palavra e com o seu Santo Espírito. É a Ele que podemos contar todas as nossas alegrias e as nossas dores em oração. Seu Santo Espírito é a garantia de sua presença entre nós. Páscoa, ressurreição de Cristo, nos dá essa clareza e essa certeza, que temos um belo parceiro de caminhada de vida, o nosso Deus. Nós cremos que Cristo é o vitorioso e que também a Páscoa, a partir dela vem a esperança. Precisamos nos colocar ao lado daquelas pessoas que caminham tristes, cabisbaixas, ouvindo essas pessoas, percebendo elas, mas também testemunhando a elas o amor e a vitória da ressurreição de Cristo. Na comunhão, no diálogo, nas trocas surgem as boas notícias, que devem ter mais força que as más. Elas precisam ser testemunhadas. Depois de tudo, não será mais possível voltar a ser como antes, porque estaremos para sempre marcados pelo ano em que um vírus questionou valores, sonhos, planos, estruturas familiares e relações. Não seremos mais os mesmos. Devemos ser melhores. Temos que tentar. Que o Deus da vida, que caminha conosco, nos ajude. Amém. Deus sempre me ama, o amor me chama e assim me inflama no mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive
Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Deus, que iluminaste mulheres e homens na tua igreja, pedimos-te por todas as igrejas, comunidades do mundo, que o teu Santo Espírito abençoe o peregrinar dessas igrejas, assim como os seus esforços na busca por um mundo melhor. Pedimos-te, Deus, que nos mantenhas unidas e unidos em teu amor, em tua justiça e em tua paz. Pedimos-te força para seguir lutando a favor das pessoas necessitadas, tanto espiritual quanto social e economicamente. Intercedemos pelos casais, famílias, idosos, crianças, doentes e comunidades de fé para serem amparados pela mão de Deus e continuarem sendo testemunhas do amor de Deus. Deus de amor, te damos graças porque nos reúnes como tua igreja, não de forma presencial, mesmo distantes fisicamente, estamos unidas e unidos no amor de Cristo. Graças te damos pela oportunidade de escutar a tua palavra. Graças pelas pessoas jovens, crianças, casais, idosos, homens e mulheres que anunciam e vivem a tua mensagem em nosso tempo, através da tua igreja. Deus de amor e de sabedoria, lembramo-nos das pessoas que deixaram marcas em sua caminhada por seu testemunho, mulheres e homens com sabedoria, que em diferentes épocas enfrentaram restrições no anúncio da tua palavra. Em tuas mãos deixo meus inquietos pensamentos, meus confusos pensamentos, deixo minha vida. Em teu colo deito a minha cabeça cansada, os frutos do meu trabalho, o que deu certo e também o que não deu certo. Deito em teu colo minhas preocupações e minhas esperanças. Embaixo do teu manto deito meu corpo desprotegido, minha alma machucada, meu espírito inquieto, em tuas mãos coloco. As minhas alegrias e minhas tristezas, os meus amigos e também meus inimigos, em tuas mãos coloco minha vida. Oramos assim como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerramos então a nossa celebração no dia de hoje e queremos agora acompanhar, ouvir a bênção de Deus com uma canção. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho
marchar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos, pois, louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure